Fala galera, bora reagir a mais um corte aqui do nosso canal, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama. Deixou escapar uma vitória ontem que seria muito importante para o clube e também para o campeonato, né? Se o Vasco vence o Flamengo ontem nas circunstâncias do jogo, né, onde o Vasco conseguiu se equilibrar, se equivaler, bater de frente com o Flamengo em todos os quesitos, posse de bola, finalização, tudo, o Vasco se equivaleu ao Flamengo e o futebol dessa vez ele não castigou, né? Muita gente fala que o futebol ele pune. O Vasco perdeu as oportunidades, mas mesmo assim conseguiu sair no 0-0 porque o Gabriel perdeu um pênalti no final, cara. Não costuma perder pênalti, né? Perde poucos pênaltis. Acabou perdendo o pênalti e o jogo saiu no 0-0. Mas a vitória, se a gente colocasse assim, qual time mereceu a vitória? Na minha humilde opinião, era o Vasco. Quero deixar os créditos aos canais ESPN e bora assistir esse vídeo que tá muito da hora. O Flamengo tinha, sim, a obrigação de ganhar o jogo ontem e jogar melhor. Até começou melhor. O início do jogo é o Vasco com enorme dificuldade para sair jogando, o Flamengo subindo marcação, recuperando a posse de bola o tempo inteiro, mas passa da metade do primeiro tempo, o Vasco começa a se sentir à vontade no jogo, bota, especialmente pelo lado esquerdo, né? Sempre ali com o Piton, o Vasco ocupa muito aquele espaço do campo. O Piton é um dos melhores jogadores do Vasco. Eu já hoje. aponto pro professor, porque o professor nunca- ficava cornetando o Piton quando o Piton estava no Nunca neguei Corinthians. ao Piton a qualidade do apoio. A qualidade do apoio eu nunca neguei ao Piton. Aí, agora, Tanto que eu defendia que o Piton tinha que virar outra coisa, não lateral Você esquerdo. falou que ele tinha que ser ala. E é e o isso aí, Piton no vai Vasco ser é isso. vendido, provavelmente no meio do ano, deve sair do Vasco, vai render um dinheiro, foi um investimento da 777, só que esse dinheiro não é reinvestido. Quando vende jogador, isso vai para a caixa do 777. Não volta como investimento para o time do Vasco. Esse é um problema. O Vasco tem carências gigantescas no elenco. E aí, perdeu o Paulinho no meio de semana. Ontem perdeu o Jair. E começa... Aí, outro dia, na pré-temporada, o Pumita jogou como volante. Ontem, ficou ali o David, que é atacante, ajudando o meio-campo. E ainda assim, o Vasco equilibrou o jogo com o Flamengo. O Vasco Qual talvez... o gol do Léo Pereira aí? Ia ser um belo gol de Agora, cabeça. não hein? valeria, né? Porque o Bandeira levanta lá, acho que ele marca falta do Verratti no Varela, que jogou como lateral esquerdo. Mas aí o VAR ia analisar, não ia? Mas há um empurrão ali. Logo depois o Bandeira já levanta ali o instrumento de trabalho. Parece até outro jogo, né, professor? Mudaram Segundo de tempo forma. ali, Muda de Verratti, camisa, o Flamengo verdade. no intervalo. Porque estava muito complicado os dois de camisa escura, né? Agora, o Vasco jogou, depois daquele início que foi melhor para o Flamengo, o Vasco jogou de igual para igual. Esse teve a lance sua é chance de inacreditável, gol. que esse gol que o Verratti pede. Porque tem uma sequência ali, né? E a gente falava do jogo lá do Corinthians, que a bola bateu na trave e só o atacante acreditou. Aí a defesa do Flamengo está em cima para realmente evitar o gol do Verratti. O Flamengo tem dois times muito bons. O segundo time superior à maioria do primeiro time de todo mundo. O Vasco mal tem um time. Não tem. Não tem um time completo. A gente fala muito do elenco do Vasco, e é verdade, a falta de elenco é um problema, mas o Vasco não tem sequer um time. Falta ali, pelo menos o volante, o atacante pelo lado, o Adson estreou ontem, fatalmente vai acrescentar, vai contribuir, mas se fosse num time já formado, contribuiria ainda mais. Não é ainda o jogador para mudar o Vasco de patamar. É um milagre o que o Vasco faz em alguns jogos, esse clássico foi um deles, é um milagre da superação, inclusive física. A gente vai falar do caso do Verratti, né? Que foi revelado na coletiva que ele está jogando no sacrifício. Ontem jogou no sacrifício, porque o reserva é um garoto, não tem outro para colocar. Então, ontem foi o jogo dos cúmulos. É o cúmulo da fartura de um elenco com o cúmulo da faltura, ou da falta, do outro elenco. Mas Mas por mesmo que assim isso foi um bom não clássico. se reflete no campo? Superação. Superação do Vasco. O Vasco correu, deu tudo que tinha para dar. Como o Emiliano falou ali, a gente sabe da nossa limitação, a gente sabe dos recursos, mas a gente vai competir com qualquer um, como o Vasco competiu ano passado e conseguiu se livrar do rebaixamento. Mas é um elenco difícil, porque se a gente comparar com o ano passado, o Vasco perdeu jogadores
Por exemplo, o Gabriel Peck, que era esse cara de lado, que corria muito. Desafogava, né? Fez um bom campeonato, que sabe, dava muita força ao Vasco. Não tem mais o Gabriel Peck. Perdeu agora o Marlon Gomes também, que foi... O vizinho do Breler vivia falando mal do Gabriel Peck. Que dizia que só jogava o estadual. Agora, superação, você pode contar com superação para um jogo, um clássico, contra principalmente o maior rival, não para um campeonato, não para uma temporada, não para um ano inteiro de Não, vai trabalho. ser aquele sufoco, né? Que foi aquele sufoco. sempre isso aí. O Vasco se livrou do rebaixamento na Bacia das Almas. E se perde jogador por lesão, o Verratti, vamos ver a condição dele pro próximo jogo. E mais, olha só. Aí se o Vasco Payet... tinha o Seba Ferreira, o atacante paraguaio, que era o reserva imediato do Verratti. Ele saiu, ninguém deu nada porque não era um jogador importante. Só que agora, se não tem o Verratti, ele jogou no sacrifício com a fissura na costela, tem que usar um menino de 17 anos, que é muito promissor, correndo o risco de queimar, que é o Ryan. Ele tem uma perspectiva grande, só que não está pronto ainda para jogar como titular do Vasco. Aí ele joga mal, as pessoas, esse menino não presta. Ele não vai ter Se a jogar possibilidade bem, de desenvolver. Em um mês está vendido. 17 anos? Não, e se jogar bem, a expectativa fica lá no alto, um jogo ruim que ele dá, uma bola que ele perde num gol aí, num clássico, por exemplo, pronto, queima de novo o jogador. Vamos ouvir o Emiliano Dias falando sobre o Verratti. Inclusive na integridade física das pessoas. Está batendo na integridade física do rapaz, como aquele gramado lá do Allianz bateu na integridade física de palmeirenses e de adversários. O futebol precisa acordar para isso, tem que ter condições mínimas de trabalho. O rapaz não pode ir por sacrifício, por mais que ele se proponha a isso, e se propõe porque também não tem outro jeito, né? O reserva dele é um garoto. O Vasco tem problemas não só de qualidade, que a gente discute muito aqui, mas de quantidade de jogadores. Não é só o Vasco. Acabei de falar que o Renato Augusto passava por isso no Corinthians. O futebol tem que parar para pensar, inclusive, na integridade física e mental dessas pessoas. Agora está explicado porque o Verratti perdeu um gol no jogo anterior contra o Bangu, que ele perde um gol que talvez não tenha perdido na carreira inteira. Isso prejudica a mobilidade. Você com problema na costela, até para respirar tem problema. Imagina para se virar, para se mexer, para jogar da melhor maneira. Impacto com defesa também. Não pode. A Natália falou, leva uma pancada, piora, o que já está ruim. Aí você fica, ao invés de ficar uma semana se recuperando, você perde o jogador por 2 meses. E aí, o que você faz? Me coloco na condição dos médicos que trabalham com o esporte, né? O que esses médicos sofrem de pressão para acelerar processos, para, às vezes... Liberar jogador que não está pronto para jogar. Toda hora isso deve acontecer. Não é à toa que não divulgam mais prazo de volta, né? Eu entendo quando falam que todo atleta de alta performance, tem dor. Eu entendo isso. Mas uma coisa é você ter um jogador jogando a 80%, uma necessidade de um clássico, agora ele fala com 30%. Tá falando de 30%, uma coisa, não né, chega nem a metade da capacidade que ele tem a... E uma coisa é você jogar com aquelas dores previstas do tal de conviver com a dor por ser um atleta de alta performance. Outra coisa é você jogar com a costela trincada. A costela de atleta é de qualquer, como a costela de qualquer ser humano. E você é um centroavante que joga de costas pro zagueiro o tempo inteiro. E toda hora tem o contato. Toda hora tem o contato. Disputa bola aérea o tempo todo. Ele é jogador de bola aérea. Mas mesmo sobe assim... para cabecear, braço aberto. Sim. Deve ser um incômodo. Mas mesmo hein? assim, acho que foi um bom jogo. Se for comparar clássico, acho que o Flamengo e Vasco tecnicamente entregaram um pouco mais do que a gente viu na final da Supercopa. Um pouquinho só. Gostei mais de Flamengo e Vasco, pelo clima também, de rivalidade, das duas torcidas. São Paulo e Palmeiras também tinha 2 torcidas. Mas Mas que saudade disso, hein, pessoal, anos 90. Eu ia perguntar, como assim, que o clima de rivalidade Palmeiras e São Paulo não tem? não, Clima de sim, rivalidade? Estavam as duas também. Chegou uma hora que o Maracanã ali te fez lembrar que era um clássico, né? Aquele momento de uma certa trocação. Eu acho que tinha uma boa presença de torcida do Vasco, que equilibrou, porque há muito tempo já, tem uns 15, 20 anos, que mesmo em clássicos, o Flamengo jogando no Maracanã tem tido uma torcida bem maior que todos os rivais. Ele ocupa um espaço muito maior. O que não era assim, se a gente voltar no tempo lá, anos 80, 90, você sempre teve torcida dupla no Maracanã e as outras torcidas pegavam metade do Maracanã, o Flamengo outra metade do Maracanã. Depois que se dividiu o Maracanã, a arquibancada em aquela parte central, que é mais mista e tal, a parte mista passou a ser quase toda do Flamengo.
E ontem não, ontem eu acho que estava um pouco mais equilibrado isso. Então a torcida do Vasco teve voz também no jogo, em alguns momentos cresceu bastante, se fez ouvir no estádio, e isso dá esse clima que os companheiros estão colocando aqui. Tinha mais clima de clássico, né, de equilíbrio na arquibancada, embora não houvesse equilíbrio técnico em campo e o Flamengo tenha perdido a oportunidade de vencer mais uma vez o Vasco. Tem vencido com muita frequência e era para ter vencido ontem pelo time que tem, que é muito melhor. E pelo pênalti que teve nos minutos finais. Temos uma tela de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que era até pouco tempo atrás considerado um dos melhores, se não o melhor cobrador de pênaltis do Brasil. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu comentário. Não deixou ainda aquele like, já fortalece a gente aí. Dá essa moral para nós aí, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, acione o sino das notificações também. Comenta o que vocês acharam do jogo. Jogo pegado, jogo bonito de se ver. Trocação, jogo lá e cá. Oportunidades de gol. A gente colocar mais uma vez, o time que merecia mais a vitória foi o Vasco, que teve a bola 2 vezes tirada de cima da linha, aonde o goleiro já tinha ido pro ralo, né? O goleiro já estava vendido. Então foram 2 gols que merecia, né? O Vasco merecia ter feito esses 2 gols e um 2-0 em cima do Flamengo atual. O Flamengo atual eu acho que é o time mais caro de todos os tempos do futebol brasileiro, né? Tem as estrelas aí. O treinador já é uma estrela, né? Treinador da seleção brasileira. Gabriel, Gerson, De La Cruz. Então seria uma vitória gigantesca para o Vasco caso acontecesse, mas a bola não quis entrar nesse jogo, né? Infelizmente a bola não entrou e o Vasco demonstrou força. Demonstrou que vai brigar com todos os times aí para ser campeão carioca até, né? Vai brigar no Campeonato Brasileiro. Se fizer esse futebol aí, o Vasco briga em todos os campeonatos que ele disputar. Vai fazer esse jogo aí sempre? Eis a questão, né? Eis a questão. É difícil acreditar que vai, porque foi lá e perdeu para o Nova Iguaçu. Jogos diferentes, né? Com a exigência diferente, né? Então, se o Vasco entrasse com o mesmo mental em todos os jogos, conseguiria sim fazer um campeonato brasileiro lá na parte de cima. E o Vasco está aí tentando não, né? Tá próximo de anunciar a contratação do centroavante Breno Lopes, cara. Será que seria uma boa aí, galera? O que vocês acham? Já deixa aí a opinião de vocês sobre a contratação do Breno Lopes. Rapaz, sim, pro Vasco, cara, é um centroavante bom. Faz gol no Palmeiras quando entra. É que não se encaixa no estilo de futebol do Palmeiras, né? Mas eu acho que caberia bem no time aí. E pela notícia aqui do site OneFootball, a contratação tá por detalhes, né? Tá para ser anunciado. Eu acho que vai ser anunciado. Quando os caras falam assim que tá muito próximo, tá para ser anunciado por detalhes. Acredito que o Vasco vai fechar a contratação desse jogador, sim. Fico por aqui, galera. Deixa aí o seu likezão mais uma vez. Se ainda não é inscrito, mais uma vez eu vou insistir. Se inscreva em nosso canal, dá essa moral pra gente. E comenta aí o que esperar do Vasco nessa temporada de 2024, se ele propor jogos como o de ontem em cima do Flamengo.